Meu nome é Kelly Romeira, eu tenho 28 anos, sou doutora em Física Ambiental e em 2021 eu decidi empreender no ramo da confeitaria. Minha jornada com os doces começou na época que eu saí da minha cidade para poder estudar. E nesse período eu tive contato com pessoas que elas amavam doces e elas amavam fazer doces. E a alegria e o amor que elas tinham de alguma maneira me contagiou. Então, no período da faculdade, eu comecei a estudar um pouco sobre bolos, ver alguns vídeos no YouTube, né? Eu comecei a fazer algumas receitas, eu levava para os colegas de faculdade para nós comermos juntos. E naquele momento, para mim, era só uma alegria, era só uma satisfação poder fazer um bolo para as pessoas, poder alegrar o dia delas de alguma maneira. O primeiro bolo que eu fiz, eu lembro até hoje. Eu falei pro meu esposo que eu ia fazer um bolo muito especial para ele. Eu vi a receita no YouTube de um bolo Red Velvet com recheio de cream cheese e ele falou que ele tinha vontade de provar esse bolo. Eu vi a receita, vi os vídeos, estudei e fui no mercado, comprei os ingredientes, fiz o bolo para ele e quando ele chegou do serviço o bolo estava pronto. Só que o bolo ele ficou muito grande. E ele ficou muito bonito também. E a gente comeu um pedaço do bolo, ele ficou muito gostoso. Então ele me falou, Kelly, por que você não começa a vender bolos? E eu fiquei meio receosa, porque eu tenho um pouco de vergonha, um pouco de timidez para poder oferecer para as pessoas. Mas eu falei, já que eu tenho vergonha de sair, então o que eu vou fazer? Eu vou postar no Marketplace do Facebook o bolo para encomenda. Então eu fiz fotos, tirei algumas fotos desse bolo, postei no Marketplace e adivinha? Uma cliente comprou o bolo, eu falei que só tinha metade dele e ela quis comprar a metade desse bolo. Então aí começou a minha jornada com os bolos. Comecei trabalhando com os bolos Vulcão. No início de 2020 eu retornei para a sala de aula e parei minha jornada com os doces, com os bolos. Só que em março veio a pandemia e a gente voltou para casa. E nesse período que nós professores estávamos em casa, eu voltei a fazer bolos, alguns clientes ainda me procuravam. E além dos bolos, eu comecei a introduzir alguns outros doces, começando pelo copo da felicidade e pelas coxinhas de morango. Em dia 4 de março de 2021, nós iniciamos nossas atividades como realmente uma empresa, como a Rocher Doceria Artesanal. De 2021 até janeiro de 2023, nós tínhamos o nome de Rocher Doceria Artesanal. Por alguns motivos, nós tivemos que fazer a mudança de nome, nós fizemos a mudança de marca e nós nos tornamos Kelly Romeira Confeitaria Artesanal. E nesse período de mudança, ele me trouxe alguns desafios. Foi um período que eu precisei me adaptar, um período que eu precisei pensar muito, porque foi muito difícil ter que fazer a mudança de nome, porque eu queria fazer o registro da minha marca. Foi um período que eu passei por muitas crises emocionais, por muitas vezes querendo desistir, porque a gente leva tanto tempo para construir algo. A gente começa a construir e de repente você recebe a notícia de que o nome que você escolheu talvez ele não pode ser seu, que daqui talvez 5, 10 anos você tem que mudar o seu nome. E com o nome a gente constrói também a nossa história. Então eu comecei a construir minha história com os doces, com a Rocher Doceria. Então ter que passar por esse processo de mudança de nome foi algo muito difícil para mim. E nesse período, junto com tudo isso, tinha também o crescimento da empresa, que na época era eu, meu esposo e minha sogra. Meu esposo ficava no atendimento, me auxiliando. Eu e minha sogra ficávamos na produção e na venda. Só que a produção, a demanda começou a aumentar, então veio também a necessidade de contratação. E nisso veio também a necessidade de me aperfeiçoar na parte de gestão, na parte de gestão de pessoas, na parte de gestão financeira, na parte de gestão de produção. E realmente começar a ter a minha doceria como uma empresa,
né? Uma empresa que tem um propósito de levar amor em forma de doces para pessoas. Então foi um período que foi muito difícil e que realmente foi Deus que me sustentou. Então eu decidi mudar o nome da empresa para Kelly Romeira Confeitaria Artesanal. E então a gente começou a reestruturar, né, toda a empresa, fazer todas as mudanças de documentação que eram necessárias. Só que eu ainda sentia a necessidade do lado empreendedor. Então, em maio de 2023, em contato com o Sebrae, eu tive a oportunidade de participar do Empretec para desenvolver o meu lado e os meus comportamentos empreendedores. Eu pude perceber que o nosso comportamento, ele vai além do que a gente pensa e que se a gente quer crescer, nós precisamos mudar. Então o Empretec, ele trouxe isso para mim, ele trouxe uma mudança na minha visão de empresa. A minha confeitaria, ela é uma empresa, eu preciso gerir ela como uma empresa. E eu pude também ter um norte daqui para frente, onde que eu posso procurar as informações que eu necessito. E depois do Empretec, eu tive a oportunidade de participar do programa Sebrae Delas, que é para empreendedoras femininas. E eu tive a oportunidade de conhecer várias empreendedoras com histórias inspiradoras que fizeram muita diferença para mim. Eu tenho muito contato com algumas, eu vou na loja delas, elas vêm na minha loja, a gente conversa sobre diversos assuntos, sobre empreendedorismo, sobre vida pessoal. Então, mais do que um programa, também a gente aprendeu a criar laços de amizade, laços que vão além da nossa empresa, né? Que também nos ajudam na empresa, nos nossos negócios, nos ajudam a ter ideias diferentes, a pensar fora da caixinha, a querer oferecer sempre o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Sou muito grata ao Sebrae por todas essas oportunidades da gente conhecer, se conectar com pessoas e da gente poder aprender um pouquinho mais. Sozinhas podemos ir longe, juntas podemos ir além.